Falando do sistema imune. Então, primeiro aqui, nós temos a nossa imunidade inata e temos a nossa imunidade adaptativa. Então, existe uma diferenciação. E falando sobre a imunidade inata, devemos considerar as barreiras naturais do nosso corpo, que nós já nascemos com algumas barreiras. Por exemplo, as barreiras epiteliais. Temos também o sistema complemento, não vai dar para aprofundar hoje, mas já tem bastante informação. Mas as barreiras epiteliais, o muco, catarro, até os cílios dos olhos são considerados parte do sistema imune, porque ajuda a proteger os nossos olhos de partículas. A lágrima, que faz limpeza, lubrificação dos olhos, protege o globo ocular contra infecções, tá? O muco, né, que a gente vê isso no quadro de gripe, né? O muco ele é produzido para nos proteger e impedir a penetração de micro-organismos, por exemplo, no sistema respiratório. Então, forma-se muito muco quando tem um processo alérgico, um resfriado, uma gripe, a presença de micro-organismos, e aí você engole aquele muco, vai para o estômago, o ácido clorídrico, o suco gástrico, que também faz parte do sistema imune, da imunidade inata, vai destruir esses micro-organismos, tá? A saliva também possui substâncias, aí tem uma acidez, uma ação para nos proteger contra vírus, contra invasores. E até o suor, que possui, aliás, ácidos graxos, ajudam a pele a impedir a entrada de fungos. E ainda na imunidade inata, nós temos algumas células que são a primeira barreira do nosso sistema imune, tá? Eu vou falar com mais detalhes sobre estas células, mas vocês já têm um entendimento assim de um modo geral. Por que é importante nós entendermos todo esse contexto? E aí eu vou entrar com uma terceira imunidade. É difícil, né? Eu falei aqui de duas, certo? Imunidade inata, imunidade adaptativa. Tem uma outra terceira aqui que não se fala diretamente, não se inclui nessa nomenclatura, nessa didática. E é muito interessante nós estudarmos medicina, né? Estudarmos sobre saúde. Há poucos dias eu estava estudando sobre micro-organismos. E aí tem um tipo de bactéria, acho que até comentei aqui. Acho que eu falei sobre isso em uma live. Tem um tipo de bactéria que até então estava no grupo das bactérias. Ah, sim, eu comentei, tá aqui no livro, tá aqui. Falei pra vocês, ó. Tá vendo só, para não me deixar mentir sozinho, que eu gostei muito dessa imagem aqui. Eu não lembro se eu compartilhei o print com vocês. Tá no livro Dieta do... É o Dieta do Microbioma. Não, é o 10% humano. Quero ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui para vocês. Qual que é o comentário, o clímax, onde que eu quero chegar? Olha só, é uma árvore. Aqui, ó. É uma árvorezinha. Vamos ver se ele não vai pegar 100% aqui, tá? Ó, então aqui, falando... essa árvore, ela mostra de forma simplificada
os 4 domínios os 3 e os 4 domínios dos reinos Eucária. São os micro-organismos, né? Os micro-organismos. Então aqui mostra a ramificação das bactérias. Depois nós temos no reino Eucária os protistas, depois nós temos os fungos, plantas, animais. Esse reino aqui, né? Arcaea, ou as arqueias. As arqueias, elas eram consideradas como bactérias. Depois foi se aprofundando o estudo da microbiologia e se descobriu que elas têm funções diferentes das bactérias. Não dá para incluir no mesmo grupo. Então eu acho muito interessante o estudo da medicina, o estudo da ciência, da biologia, da anatomia, porque assim, entenda que aquilo que é proposto na universidade, na escola, não é a palavra final. Não é a palavra final. Nós temos atualizações mediante as descobertas. Então, quando um cientista, um pesquisador, ele desenvolve uma tese, ele faz uma proposta, ele muitas vezes ele apresenta essa tese segundo o seu raciocínio, a lógica e o seu entendimento e o conhecimento que ele tinha, né? No caso das arqueias, elas estavam em uma ramificação, estavam com uma classificação. Depois foi modificado porque se entendeu que não era nada disso do que se imaginava. Então, eu acho que vai chegar um momento que nós vamos ter aqui uma terceira nomenclatura já sendo apresentada nas escolas, né? Uma terceira opção ou uma junção que eu vou explicar, vou trazer aqui para vocês. E a gente vai entendendo isso, que eu já citei aqui. Você fala do intestino. O intestino faz parte de qual sistema? O sistema digestório. Tá, mas ele também diz respeito ao sistema imune. Também diz respeito ao sistema nervoso. Ele também diz respeito ao sistema glandular. Então, gente, não fique engessado ao estudar medicina, ao estudar saúde, ao estudar fisiologia, anatomia, bioquímica, microbiologia. Por quê? Porque tem hora que as informações se cruzam e acaba até confundindo a gente. Nossa, mas falaram que o intestino era do sistema digestório, agora está no sistema imune? E depois está no sistema glandular? E da mesma forma estou trazendo aqui, inclusive, né, uma proposta, gráficos clássicos, mas eu quero abrir a mente, vamos ter uma discussão mais profunda aqui e nós entendermos na prática o que acontece e o que interfere, tá? Então, veja só, a imunidade inata inclui então as primeiras barreiras contra invasores. A imunidade adaptativa inclui os linfócitos que produzem anticorpos, produzem elementos específicos para combater determinados micro-organismos invasores. Por exemplo, quando você recebe uma vacina, essa vacina ela estimula a produção de anticorpos, né, para que você esteja preparado para enfrentar um determinado vírus, um patógeno, uma doença, né? Para que você tenha uma resistência àquela doença, um preparo. Esses anticorpos eles têm um prazo de validade, por isso que tem vacinas que você tem que tomar a cada ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos, e é claro, também por causa das mutações dos micro-organismos, como tem se falado bastante. Então, o sistema imunológico, ou sistema imune, como se fala mais atualmente, ele é dividido, então, nas células específicas, leucócitos, linfócitos, macrófagos, resumindo, são os glóbulos brancos, tá? A série de glóbulos brancos, você vê no exame de sangue o leucograma, vem junto lá hemograma, faz parte do leucograma. Então estão lá os glóbulos brancos. Eu vou falar mais detalhes. E nós temos também os órgãos que mediam o sistema imune, que fazem parte do sistema imune,
tá? Não é só fazer parte, mas que tem um start, que são a origem do sistema imune, ok? Então nós temos imunitários primários e imunitários secundários, tá? E aqui outra visão, sistema imunológico, deixa eu ver, sistema imunológico então, ele é dividido em órgãos imunitários primários, vamos falar primeiro dos órgãos. Órgãos imunitários primários, que incluem a medula óssea e o timo, são os órgãos que vão produzir os glóbulos brancos, é a origem, né? Eu ia falar celeiro, né? A origem onde nascem os glóbulos brancos. Fugiu, tem outra expressão. Berçário dos glóbulos brancos, a origem, né? E nós temos os órgãos imunitários secundários, que influenciam também no treinamento, no fortalecimento e principalmente na concentração de glóbulos brancos, linfonodos, bastos, tonsilas, apêndices, placas de Peyer. O professor Edomar, ele falou um pouco sobre isso, deu uma pincelada no início da live de segunda-feira, mas eu estou trazendo aqui uma imagem diferente para falar com vocês. Inclusive eu estava apontando aqui na parte errada do slide. Então aqui o que eu falei, os órgãos imunitários primários, os órgãos imunitários secundários em verde. E aqui nós temos uma representação dos órgãos do sistema imune, porém aqui não está aparecendo a rede que nós temos de vasos linfáticos completa, só algumas ramificações pequenas. Então, tonsila palatina, as amígdalas, elas são órgãos importantes que têm uma concentração de glóbulos brancos. São a nossa primeira linha de defesa na boca. Por isso é tão importante nós mantermos as nossas tonsilas palatinas, mantermos as nossas amígdalas intactas, saudáveis, íntegras. Sabe-se que no passado eles faziam a extração, a retirada das amígdalas com uma frequência muito grande, de forma indiscriminada. Hoje já tem mais critério em relação a isso, mas estes órgãos do sistema imune, eles têm sido alvo de desprezo em grande parte pela medicina do século XX, principalmente, né? 19, século XX. Não dá para generalizar, claro, nós temos atualizações, mas pense nos seus pais, nos seus avós, converse com os pais, com os tios, com os avós, veja se eles têm as amígdalas, o apêndice, né? E muitos vão dizer, não, isso aí tirei quando era criança, o médico tirou e tal, e lá no passado acreditava-se que eram órgãos obsoletos, que desnecessários, que estavam ali só para incomodar, para inchar, para inflamar, para prejudicar a nossa saúde. Mas são as nossas primeiras linhas de defesa, o alarme do nosso corpo contra invasores, alarmes importantes, tá?